Olá, meus amigos, minhas amigas, companheiros da jornada espírita, da jornada cristã. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho do Evangelho de Jesus, para falar, é claro, da doutrina espírita. E hoje a gente vai trazer uma reportagem, ou seja, um artigo da revista O Reformador, do mês de agosto de 2020. Essa é a capinha. Fica aí também a dica, a gente vai colocar no link na descrição do vídeo, onde você pode assinar, né, fazer a assinatura digital da revista O Reformador, uma revista mensal, né, da produção da nossa querida FEB, e também receber na sua casa os exemplares que todo mês vem recheados de temas novos, temas atuais, à luz da doutrina espírita e à luz do Evangelho. E é esse cadinho, é esse pouquinho que a gente queria trazer para você num artigo de Patrícia Carvalho Saraiva Mendes, chamado Credores Incompassivos. Então o que a Patrícia faz? Ela busca a parábola do credor incompassível, que está em Mateus 18, versículo 23 a 35, que resumidamente, para quem não lembra, também convido a leitura, lá em Mateus 18, ele compara o reino dos céus como um rei, né, que ao tomar conta dos seus servidores, né, detecta que um lhe deve, né, deve ao Senhor 1000 talentos. E esse senhor, tomado de compaixão, ele perdoa essa dívida. E o que acontece com essa dívida que foi perdoada, com essa pessoa que teve a dívida perdoada, esse servidor? Ele continua a sua vida de maneira sem gratidão, sem uma conduta meritória. Então, as dívidas que as pessoas tinham com ele foram cobradas com veemência. Então, tudo aquilo que ele recebeu, ele não colocou adiante. Ele não fez por igual aos seus semelhantes, aos seus irmãos de caminhada. E aí vem a reflexão, ela trazendo, e eu achei magnífico isso, e é belíssimo quando a gente consegue fazer isso no nosso dia a dia, e quando a gente se depara com esses artigos, com essas reflexões, né, em cima do Evangelho de Jesus, que ela traz isso para nós. Aí ela coloca assim, ó, inadvertidamente, muitas vezes na vida atual, podemos ser nós mesmos os credores incompassivos. Somos grandes devedores da misericórdia divina. Aí o que ela discorre? Para a gente não ficar lendo tudo e ficar esse gostinho de você buscar o Reformador de agosto de 2020, ou fazendo uma assinatura, se isso for possível, ou buscando lá no site da FEB, após um período isso fica disponível. Mas aí ela vem colocando o seguinte, a misericórdia divina para conosco. Espíritos devedores de tantas caminhadas, de tantas jornadas, ainda assim a misericórdia divina nos concede um corpo físico, nos concede uma oportunidade de vir à carne, junto daqueles irmãos de caminhada, junto daqueles que fizemos, né, por nossas atitudes inimigos. Então, né, novamente chegamos aqui para resgatar essas dívidas, para trazer esses inimigos para amigos queridos do coração. Vinha, né, a lição do Mestre querido, amai os vossos inimigos. O primeiro passo para isso é nos reconciliarmos, é estarmos aqui nesse planeta de provas e expiações ainda, logo será um planeta de regeneração, mas que aqui estejamos nessa busca. E aí, qual é a reflexão da Patrícia? O que acontece? Somos credores dessa misericórdia, porque muito recebemos dela. E não há que se falar, a minha vida é difícil, a minha vida tem limitações, assim, assada. Todos nós, em qualquer condição que estejamos nesse momento, somos grandes devedores da misericórdia por aqui estarmos. A vida é um presente muito grande. Lembrando que estamos no mês do Setembro Amarelo, e esse IP aqui atrás nos homenageia e reforça a valorização da vida. Quão importante é estarmos aqui.
o quão maravilhoso é estarmos aqui, mesmo, repito, diante de todas as atrozes, as suaves, quaisquer dificuldades que estejam no nosso caminho. A vida, meus irmãos. Então, diante desse entendimento, aí o que a Patrícia fala para nós? Ó? Inacreditavelmente, saímos por aí, pela vida fora, tão descompromissados quão aparentemente desavisados, querendo viver as quimeras voláteis do agora, almejando desfrutar os prazeres volúveis de um minuto. Olha a realidade, né? Ela faz um panorama geral. Se você não se enquadra nisso, que maravilha, que grande passo você já conseguiu dar. Mas a maioria de nós, ainda nesse planeta, nos esbarramos nesses prazeres voláteis de um minuto. Ah, mas o que é isso? São os prazeres da carne, do sexo? Também. São os prazeres do ter, do comprar, do poder? Sim. São os prazeres da mesa, a mesa farta, a gula. São todos os tipos de prazeres que nos desviam, que nos fazem esquecer dessa misericórdia, dessa oportunidade. E aí, ela vem colocando que aí nós vamos vivendo, sem querer retribuir nada. Nós vamos vivendo e a vida vai passando. Nós, dessa forma, não nos preparamos para a chamada única certeza da vida física, que é, o corpo físico vai findar. Então, isso também reflete na nossa situação espiritual após o desencarne, reflete na nossa situação psicológica, espiritual também, quanto encarnados, quando temos que nos despedir temporariamente de corações amados, as perdas da vida. Tudo isso que vai acontecendo, com esse tipo de comportamento, nós reforçamos um despreparo para enfrentar os momentos de dor, os momentos de provação e dificuldade que certamente vão chegar a cada um de nós. Isso é um prognóstico ruim? Não, é um prognóstico maravilhoso, porque são as provas de que tanto precisamos para a nossa caminhada reverberar numa ascensão espiritual. E aí, ela passa o recado direcionado aos espíritas. Eu achei magnífico, porque reflete dentro dos nossos corações, eu deveria refletir como refletiu no meu, a gente fazer perguntas a nós mesmos. E diante do espelho, o que responderíamos de maneira honesta para nós mesmos? E ela faz essa pergunta: espíritas, honestamente refletindo, ou seja, gente, vamos falar sério, senta aqui. Quem temos conseguido ser verdadeiramente na Terra? Ou seja, nessa oportunidade física a qual nos lembramos, a qual estamos vivendo, quem nós realmente temos sido? Temos sido bons companheiros, cônjuges, maridos, mulheres, esposas, esposos, pais, filhos, profissionais no trabalho? Quem que nós estamos sendo? Olha que pergunta grandiosa, pequenina, mas de um efeito grandioso. Acaso temos logrado ser mais do que simples usufruturários improvisados? Ou seja, você está só usando aqui esse corpo e as situações materiais que a vida pode te fornecer, e o tempo está passando. Aqueles que muito recebem, mas que quase nada efetivamente são capazes de oferecer ao mundo, à vida, às pessoas. Ou seja, você está recebendo muito, meu irmão, e o que você está fazendo com todo esse cabedal que tem na sua mão? E aqui a gente não está falando de riqueza e de condições materiais, só não, elas também, claro. Mas se em algum momento somos desprovidos de qualquer situação material, desprovidos de situações de solução de problemas, e o que nós temos feito com isso? Porque temos a nossa inteligência, temos a oportunidade de ter um coração menos carregado de angústias. E o que isso tem feito? Porque o recado aqui é para os espíritas.
Ela faz essa pergunta aos espíritas. E a gente poderia também estender, pedindo licença à nossa irmã Patrícia, estender essa pergunta aos cristãos. E aí, meu irmão cristão? E aí, meu irmão, né, que segue o Evangelho de Jesus, que o estuda, está botando em prática? Ou estamos só trabalhando com letras mortas? O Evangelho é só um livro que a gente pode enfiar embaixo do braço, ou ele é um estilo de vida, ele é um móvel para a nossa caminhada? E diante disso tudo, de todo esse cabedal, ela coloca que ainda assim, de toda a misericórdia, dessa ausência dessas perguntas sinceras para nós mesmos, quem que você está sendo verdadeiramente, o que você está fazendo para as pessoas que estão em volta de você, ainda assim não perdoamos quem falha conosco, não aceitamos a convivência dos que pensam e sentem diferente de nós, comportando-nos realmente como se fossem o crédito concedido a nós de maneira imerecida. Ou seja, ela leva o raciocínio a nos mostrar que muitas das vezes somos realmente os credores incompassivos, porque muito recebemos e retemos esse muito, e o que passamos para frente é diferente do que estamos recebendo. Ou a gente, ou nossos corações não estão valorizando o que estamos recebendo, seria o primeiro ponto de raciocínio, ou realmente a gente não faz questão nenhuma de passar esse bem para frente. Então são duas análises. Vamos entender e valorizar tudo que chega ao nosso coração, todas as oportunidades maravilhosas que nos cercam, e vamos botar isso para frente, vamos deixar de ser represa, vamos ser rio corrente. Por fim, aí ela coloca aqui, né, das benesses, das reencarnações, as oportunidades seguidas que temos tido, né, que nos favorecem caminhadas, mesmo que e muitas das vezes pequenas, diante de tanta misericórdia. Mas ela também aponta uma reflexão em cima disso e coloca: por fim, se muito sabemos, se somos aureolados com luzes e bênçãos, com que as revelações eternas trazidas pelo Espiritismo brindam-nos, mas agimos como se nada soubéssemos, seguindo de braços aos tesouros efêmeros do mundo, as seduções e fascinações terrenas, as torrentes materiais das quais não conseguimos nos desvencilhar. Então, lamentavelmente, permaneceremos alheios ao que viemos fazer na Terra, em mais uma encarnação. Olha a profundidade, meus irmãos. Se a gente sabe, se fomos aureolados, ou seja, se fomos presenteados com as luzes e bênçãos de tamanho cabedal de explicações racionais, sem imposição, trazida pela doutrina espírita, nos reforçando essa fé raciocinada. Olha que colocação. Se a gente não se dá conta disso e está de braços abertos e dados aos prazeres materiais, nós estamos alheios ao que viemos fazer aqui, ou seja, a gente não sabe o que a gente veio fazer aqui. Ah, mas como que a gente vai saber, meus irmãos? Dificilmente receberemos, né, uma informação mediúnica detalhada do que precisamos fazer. Isso é coração, é sentimento, é dia a dia, é exercício em todas as práticas que o nosso mestre nos ensinou, para que aos poucos possamos entender. Aí sim as oportunidades em que poderemos ser úteis, elas vão chegar. E aí a gente vai entender que estamos naquele local para aquilo fazer. Basta que comecemos com a nossa casa, com a nossa família, enfrentando as dificuldades de convivência diária, amando mais, perdoando mais, ouvindo muito mais do que falamos, a não ser que sejam palavras de amor, de doçura, de incentivo. Somos mesmo que réplicas tristes do servo da parábola. Recebemos, mas não damos. Nem para nós mesmos estaremos verdadeiramente dando. Olha aí, né? O amar a si próprio, o perdoar a si próprio. O perdoar a si próprio é muito importante na nossa caminhada. Porque às vezes reconhecemos as escorregadas que nós damos, né?
na nossa caminhada a gente acaba tendo, acaba dando, né, os deslizes, acabamos em algum momento ferindo o coração amado, um coração amigo. E quando a gente percebe isso, em vez de tornarmos esse deslize, esse tropeço em impulso a continuarmos caminhando, a buscarmos o perdão, buscarmos fazer diferente, a não mais errarmos daquela forma, muitas das vezes trazemos uma angústia tão grande ao nosso coração que isso nos prejudica. Então isso faz parte da nossa caminhada e é muito importante que a gente se perdoe. Ela volta a chamar os espíritas, cristãos, irmãos, você que deseja melhorar, você não tem uma religião, uma religiosidade, mas está aqui no nosso canal, deseja melhorar, deseja fazer o seu coração mais calmo, mais sereno, envolvendo todas as pessoas que estão ao seu redor. Diante disso, fica o recado. Reforma íntima sem renúncia, sem lágrimas, sem sacrifício, é falácia não crível. Nossa, puxado. O que a Patrícia quis dizer aqui? Que se desejamos realmente modificar a nossa caminhada, o nosso modo de agir, né, é o chamado bom combate, é a reforma íntima, ela vai ter renúncia. Que seja a renúncia dos prazeres da comida, dos prazeres de certas companhias, dos prazeres de determinadas programas de televisão, de determinadas leituras. Aí é o dia a dia de cada um que a gente vai ver o que está sendo tóxico, o que não está sendo bom. E aí sim a gente ter coragem de renunciar, falar, olha, isso aqui eu não vou deixar mais na minha vida, vou mudar esse hábito. Lágrimas, vão ter lágrimas, porque em algum momento essa reforma íntima vai exigir de nós uma força muito grande. E essa força às vezes vem com lágrimas, porque nos testamos a nós mesmos. O sacrifício, é claro que ele vai existir. E se não houver lágrimas, renúncia e sacrifício, ela é a falácia não crível, ou seja, ela é um dito que não dá para acreditar. Se nós, e aí, meus irmãos, o convite é a gente não estar preocupado em ser crível ao outro, ou seja, fazer-nos acreditar pelo outro, que estamos fazendo a reforma íntima. Isso precisa ser crível para nós, para o nosso coração, para aquela conversa que temos de manhã com o espelho, olhando para nós mesmos e falando, como é que está sendo isso? Eu estou abrindo mão de alguma coisa? Eu estou fazendo algum sacrifício? E as lágrimas aqui, se caso, né, elas não cheguem, a dor chega. E aqui as lágrimas podem ser representadas por isso. A dor talvez de uma decepção, a dor talvez de ter que buscar novos campos no trabalho, de subsistência. Enfim, a gama no nosso mundo é muito grande. Espíritas, sentido novo a consciência, mãos à charrua. Ou seja, ponha no seu coração, na sua cabeça, esse sentido novo do bom combate, esse sentido novo de sermos, em vez de credores incompassivos, sermos credores agradecidos por termos ao leme do nosso planeta Terra um coração como o de Jesus Cristo, confiando nesse Mestre que está, né, no leme dessa embarcação. Nada acontece sem que o seu coração toque as possibilidades para a nossa caminhada. Ele está conosco há muito e certamente nos aguarda. É Jesus quem nos chama. E aqui ela coloca sobre o trabalho na casa espírita, o trabalho religioso, quaisquer que sejam, mas com o coração aberto, com o coração leve, sendo realmente um servidor de Jesus, um servidor dessa caminhada. Isso vai reverberar nos nossos corações. Então é Jesus quem nos chama. E só assim honraremos a tarefa e poderemos nos considerar aprendizes sinceros da Boa Nova. Aprendizes sinceros. Olha só, se a gente puder, né, nos considerar os aprendizes da Boa Nova, olha só que caminhada grande já vamos dar. Para, enfim, abrirmos as comportas do nosso coração à luz que desce
desce desde sempre do alto sobre nós, a luz que é Jesus. Meus irmãos, meu coração se enche de alegria de poder dividir, junto de vocês esse artigo da nossa irmã Patrícia, que ela também seja envolvida pela espiritualidade, abraçando-a por uma reflexão tão profunda e tão gostosa de se fazer. Vamos ser credores agradecidos. Vamos caminhar junto de Jesus. Ele é a luz, Ele nos aguarda. Um grande abraço.